Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a última live do ano. Gente, são quase 8h30 da noite aqui. E eu começando uma live, né? Uma live rápida, tá? E aproveitando aí para desejar, né? Um feliz ano novo, um feliz 2022, né? Daqui a um pouquinho a gente entra aí no novo ano, que seja um ano muito abençoado, de muita paz, de muita prosperidade, muita saúde, né? Isso é para as nossas famílias, para as nossas vidas e sempre em primeiro lugar, né? Buscando aí a Deus, porque se a gente buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, que o nosso agro seja muito abençoado nesse 2022, né, gente? Então, encerrando aí 2021 com muita gratidão pelo que a gente aprendeu com os nossos erros, pelo que a gente conquistou de bom, né? E principalmente aí, né, gente? Tendo um pouco de paciência e perdoando aquelas pessoas que encheram o saco da gente, que perturbaram o juízo da gente, né? Vamos ter sabedoria para iniciar aí um novo ano, né? Cheio de energia, cheio de atividade, cheio de esperança, né? De futuras conquistas pela frente e de muita paz e amor, tá? Então, começando aqui, o assunto que eu escolhi para encerrar dentro da nossa série Caminhos do Leite, tá? É para falar sobre uma coisa muito triste, né? A tristeza parasitária bovina. Então, eu separei aqui um artigo, né? Eu sempre faço esse script. Rapidamente aqui, eu vou ser bem rápida mesmo, porque daqui a pouco eu vou assistir o coral lá do musical de Gênesis, né? Coisa linda. Tô fazendo propaganda não, tá? Naquela emissora mesmo, tá? Que passou a novela, quem tiver interesse vai procurar aí na internet, vai saber que eu não posso ficar fazendo propaganda aqui, né? Mas é isso aí, musical da novela Gênesis, pra gente entrar aí 2022 cheio de muita paz, de muito amor e principalmente Deus à frente de toda a nossa vida. Então, bora lá. E esse negócio de tristeza parasitária bovina, né? Que é isso? Todo mundo que acompanha aqui sabe, todo mundo aqui é do agro, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já se deparou com este problema, não é? É um problema muito sério no campo, como todas as enfermidades, todas as doenças nos nossos animais, não é mesmo? Então, começando aqui. Muito conhecida também a tristeza parasitária bovina como TPB, tá? Então, as iniciais aí. Tristeza parasitária bovina, TPB. Então, gente, como a gente pode deduzir do nome, né? Parasitário tem a ver com o quê? Com parasita. Parasita é aquilo que fica, né, colado, grudado no corpo da gente e que só traz o quê? Ele só traz prejuízo, porque ele pega tudo de bom do nosso corpo, né? Isso, a gente, né, tem um parasita de pele, por exemplo. O bicho cata tudo que é nutriente, tudo que é vitamina, tudo que é bom e deixa a nossa aparência o quê? Feia, não é isso? Com os animais é a mesma coisa. Então, parasitas são aqueles seres vivos, tá? Geralmente micro-organismos, mas pode ser também carrapato, né? Pulga, tá? São aqueles seres vivos que vão infestar, vão estar presentes no corpo dos seus animais e que vão retirar todos os nutrientes, tudo que é bom que ele ingeriu, né? Que seria para o crescimento, para o pelo ficar brilhoso, para ganhar peso, para ter saúde. Vai retirar todos os parasitas, vão retirar todos esses nutrientes do animal que acabou de se alimentar para fazer o quê? Para promover o crescimento dele, a reprodução dele, não é isso? A sobrevivência dele, por isso parasita. Tira tudo dos seus animais, tudo que é bom, para ele sobreviver, né? Aí a gente fala assim de um colega da gente, fulano é um parasita, né? Tudo que eu faço ele se aproveita, não é isso? Então, parasita por quê? O cara, trabalho pra caramba, o cara pega tudo que eu fiz de bom e me deixa aqui sem nada,
não é isso? Na hora de colher os benefícios, quem leva é quem nada fez, né? O parasita, ele é assim. Seus animais têm o trabalho de ir lá no pasto, de pastar, de ruminar, ou então de comer o concentrado, e aí vem o parasita e faz o quê? Né? Se aproveita daqueles nutrientes e não deixa o seu animal crescer, ter saúde, ter energia suficiente para desempenhar as atividades diárias, correr, andar, não é isso? No pasto, andar para se alimentar, ter energia suficiente para reprodução. Ouve só os fogos aqui. Então, por que a gente chama tristeza parasitária? Porque esses parasitas, quando eles pegam todos os nutrientes, né, dos animais, o que acontece com a gente quando a gente come pouco? Ou quando a gente come e tem uma verminose, que é um tipo de parasita, né? A gente fica prostrado. O que é prostrado? A pessoa fica entristecida, fica geralmente amarelada, né? Porque acaba dando... Agora eu esqueci o nome aqui. Eita, gente, a gente chama amarelão, que a pessoa perde... Oh, meu Deus, esqueci. Tem ninguém ao vivo para me ajudar aqui, porque eu não fica chato eu ficar procurando aqui no computador, né? Anêmica, tá? Então a pessoa fica com anemia. Os animais a mesma coisa. Então, quando esses parasitas sugam o sangue, os nutrientes, né, que deveriam estar ali para o crescimento deles, para a reprodução, para o ganho de peso, para a produção de leite, para a alimentação do embrião ou do feto que está lá na sua vaquinha, o que vai acontecendo? O animal vai ficando prostrado, igual a gente. A gente, quando tem uma verminose, vai ficando triste, né? Com aquele semblante caído, sem energia para nada, só quer dormir, só quer ficar deitado. Por isso, tristeza parasitária, tá? Então, a infestação lá por uma série de parasitas vai deixar o seu animal desanimado, tá? Então, assim como criança, o bicho muito quieto pode suspeitar, porque bicho quieto é igual criança quieta. Alguma coisa de errado há, tá? Então, vamos lá. Tristeza parasitária nada mais é do que um complexo de doenças, tá? Doenças, aqui no caso, na zootecnia, ele trata apenas das doenças hemolíticas. O que é isso? Que afetam lá o sangue do animal, tá? Então, pode destruir as hemácias, ou então, eu tô falando muito técnico, pode debilitar o sangue dos seus animais. Então, o sangue pode ficar ralo, o sangue pode coagular, o sangue pode não estar mais nutrindo, né? Porque a gente sabe que é no sangue que estão os nutrientes. Quando o seu animalzinho tem que tomar soro, o soro ele cai aonde? Na corrente sanguínea, tá? Porque é alimento, né? É alimento para o organismo, tá? E por onde que esse alimento chega? Pelo sangue. Ah, mas o meu animal come e vai para o estômago, para o intestino, e depois que o alimento é digerido, ele cai aonde? Ele é absorvido, tá? Pelas células que vão levar esse alimento para a corrente sanguínea, certo? Então, de qualquer maneira, os nutrientes eles têm que passar pelo sangue. Então, se você tem lá um complexo, né, uma infinidade, um conjunto de doenças que afetam aí essa parte do sangue, que a gente está chamando doenças hemolíticas, né? Doenças, entre aspas, que destroem o sangue. Então, gente, os sinais clínicos, né? Eles vão ser de prostração, de cansaço, tá? De tristeza mesmo. O bicho fica que ele nem levanta mais, tá? Então, os agentes causadores dessas doenças, que a gente chama de agente etiológico, eles podem ser uma infinidade deles, tá? E o vetor? Vetor é aquele que vai levar a bactéria, vai levar o vírus, o parasita, né? Pode ser um protozoário, pode ser um vírus, uma bactéria, tá? Então, quem leva geralmente é insetos,
mosca, barbeiro e outros insetos mais, esses são os agentes vetores. O que é isso? São os agentes que carregam os parasitas. Aí, quando ele vai lá e pica o seu animalzinho para chupar o sangue, sugar o sangue, o que acontece? Aí, o agente etiológico, que é o que? O parasita que está ali na saliva, na boca do inseto. Inseto não tem boca. No aparelho ali mastigador ou sugador do inseto, o que vai acontecer? Né? Esse parasita que está dentro do inseto, ele vai passar para o seu animal. Aí o parasita é quem? Parasita não é quem transfere. Quem transfere o parasita é o agente vetor. O agente etiológico é o parasita. Etiológico é o que causa a doença, tá? Então, nós temos aí uma infinidade de agentes etiológicos, né? No caso do carrapato, tem aí que o carrapato transmite a babesiose, barbeiro, né? Que eu me lembre aqui, tá? Porque pode ter outras doenças. Causa o mal de Chagas, tá? E já afeta humanos. Não tenho conhecimento se afeta o gado, tá? A babesiose, sim, afeta o gado. Mas é só para exemplificar aqui para vocês que diversos agentes etiológicos, eles atuam aí, eles mexem com a corrente, com o nosso sangue, tá? Então, altera de alguma forma o sangue. No caso da babesiose, as hemácias vão morrendo e o animal vai ficando com uma forte anemia. E aí, uma vez que o sangue não está circulando direito, o oxigênio não está circulando direito no corpo desses animais, o que vai acontecer? Eles vão ficando muito cansados, prostrados, tristes, tá? Daí o nome tristeza parasitária. Agora, tristeza parasitária não é uma única doença. Podem ter vários agentes etiológicos. Daí a importância de você saber, né? Que tipo de insetos existem na sua região, que tipo de animais mesmo considerados como pragas, né? Se tem infestação, seja de passarinho, de piolho, de carrapato, tem que saber, tá? De paca, tem que saber, porque esses animais todos, eles são reservatórios de uma infinidade de parasitas, que neles podem não causar nada, mas nos seus animais pode vir a ter algum tipo, tá, de malefício, tá? Então, o gambá, ele é um agente etiológico, ele é um agente vetor, ele carrega ali, né, a gente chama de reservatório, muitas doenças, tá? Muitos agentes etiológicos, né? Então, que para ele não faz mal, mas que se entrar em contato com os seus animais, pode causar algum tipo de doença, né? E doenças aí, boa parte delas que vão levar a sinais clínicos claros aí, tá? De uma doença hemolítica, que vai afetar o sangue dos seus animais. E o sangue carrega todos os nutrientes e retira todas as toxinas do nosso corpo, né? É mentira, porque a urina... Lembre-se que a urina, ela é formada quando o sangue passa pelos rins e é filtrado e aí é separado, né? A parte que vai ser... Os animais é a mesma coisa da gente, tá? A gente também é animal, né? Só não somos bovinos, somos primatas. E aí, quando o sangue passa pelos rins, separa, né, a água e as substâncias tóxicas, né, que são transformadas para ficarem menos tóxicas e serem eliminadas pela urina, tá? Uma delas aí é a ureia, tá? O ácido úrico também. E a amônia em menor quantidade, daí aquele cheirinho que a gente sente quando vai ao banheiro, né? São essas substâncias. Então, gente, na verdade, o sangue, né, ele carrega tudo. Então, aqui, como exemplos, eu trouxe aqui babesiose, que eu já falei, né? E a anaplasmose, tá? Então, essas doenças aí, elas são causadas por protozoários e rickétsias, tá? Rickétsias, se eu não me engano, aqui são bactérias, tá? Porque a cabeça do biólogo gira, né? Mas vou até conferir aqui para vocês. Rickétsias, vamos lá ver.
Vamos lá ver. Ai, Gente, é brincadeira não, viu? É um gênero de bactérias. Falei certinho pra vocês, né? Porque é tanta coisa na cabeça do biólogo que tem hora que pá, pira, tá? Então, gente, anaplasmose, tá? É alguma coisa que provavelmente, assim de cabeça eu não sei, mas ana é um prefixo que significa não. E plasmose tem a ver lá com sangue, né? Então, provavelmente alguma coisa que destrói, né? Tem aqui, ó, anaplasmose bovina. Destrói as hemácias do animal, né? Então, tá aqui, ó. Contamina as hemácias, viu? Então, uma vez contaminando as hemácias, gente, já era, tá? Já era. Vocês precisam correr, tomar uma atitude urgente, porque senão os seus animais correm o risco de morrer, tá? Para algumas dessas doenças nós temos vacinas, para outras temos antibióticos, tá? Temos outros medicamentos que atuam na inibição da reprodução viral. E é muito importante que você consulte os nossos amigos, tá? Amigos aí das ciências biológicas, que são os veterinários e os zootecnistas. Então, não deixe de consultar. Ah, mas eu vou falar com o biólogo ali. Por favor, gente, não deixe de consultar os profissionais que são especialistas nessa área, que são os zootecnistas e os veterinários. Por favor, tá? Nós aqui da biologia, nós somos especialistas em meio ambiente, em natureza, em animais em geral. Mas para essa parte de reprodução animal, de melhoramentos, tá? Os profissionais, principalmente em casos de doenças, os profissionais mais especializados e que têm, tá? Registro para estarem orientando vocês com medicamentos, tá? Com procedimentos. Quem tem o registro e autorização para isso são os zootecnistas e os veterinários, tá certo? Então, bora lá. No Brasil, gente, ó, isso aqui é o artigo que eu trouxe para vocês. No Brasil, nós temos, então, tem a babesiose bovina, tá aqui, Babesia bigemina, não sei pronunciar isso, tá? Que os nomes são todos em latim, o nome científico. Aí tem aqui Babesia bovis, que é do bovino, né? Anaplasma marginale, que é aquele da anaplasmose, tá? Então, esses são os principais patógenos envolvidos no complexo da tristeza parasitária bovina. Mas são os únicos? Não, tá? Existem outros agentes etiológicos. Por isso que é importante a gente consultar um veterinário ou um zootecnista, tá? Então, gente, quais são os prejuízos, tá? Então, vamos lá. Atenção aos prejuízos. Os prejuízos, ó, agora eu tô lendo. Os prejuízos ocasionados pela tristeza parasitária bovina são altamente, vocês ouviram bem? Aqui, ó. Atenção, ó. Vocês ouviram bem? Atenção. Coloca escrito na porta do seu quarto, sua esposa, seus filhos, ou seu marido aí para as mulheres, né? Vão falar, essa mulher tá louca, esse homem tá louco. E mamãe, meu Deus, meu pai tá maluco. Tá maluco mesmo. Lembra daquele funk aqui do Rio? Eu tô maluco. Então, eu tô desesperado. Gente, olha só. A TPB, tristeza parasitária bovina, quando você vê lá TPB, muita atenção, porque isso é altamente significativo, tá? Para quê? No caso da sua produção, da sua reprodução. Gente, atenção. É assim, parece brincadeira, eu rio, mas, gente, eu não tô falando de deboche nem de brincadeira, não. Eu falei que parece brincadeira, mas não é, tá? Por quê?
existem regiões onde esses problemas são endêmicos, tá? E aí é gravíssimo. Mas o nosso país, a gente não pode se esquecer que ele é majoritariamente, e atualmente com todas essas mudanças climáticas, até mesmo o sul do país está numa condição tropical, tá? Tropical é o quê? É muito calor, muita umidade e muita chuva. E eu sempre bato nessa tecla com vocês. Parasita, ser vivo, até nós seres humanos, do que nós gostamos? Sombra, água fresca e temperatura o quê? Adequada, não é isso? Então tá lá 25, 30 graus, né? Aí aquele frescor, né? Aquela sensação gostosa. Ai, parece que eu tô aqui, né, numa sauna. Não. Parece que eu estou aqui num spa, com essa temperatura, essa brisa fresca, sombra, água à vontade, não é isso? Esses parasitas, eles também gostam da mesma coisa que vocês. Eles querem um ambiente quentinho, né? Com sombra, com água fresca, boas condições de crescimento e reprodução para eles, né? Aí você tá feliz na sua casa com tudo. Eu tenho água, tenho comida, tenho, né? O sol aqui me aquecendo. Aí dá vontade de fazer o quê? Dá vontade de reproduzir, né? É o que esses seres vivos fazem, esses parasitas fazem. Eles começam a reproduzir. Então, gente, muito cuidado, porque atualmente todo o país se encontra nessa situação de ser uma região endêmica, de ser uma região onde há foco desses parasitas, tá? Protozoários, bactérias, vermes. Mas tem diferença? Tem. A gente que é biólogo, o zootecnista também sabe. Tem diferença de bactéria. Protozoário, por exemplo, é muito mais difícil de eliminar, de combater do que uma bactéria, tá? Porque ele é um ser vivo que ele tem muitas táticas de fugir do medicamento. Então ele engana a nossa imunidade, né? Nossas células de defesa. E a mesma coisa faz com os bovinos, né? Engana o sistema de defesa, cria capas, cria peles falsas, né? E fica ali se proliferando, né? Se reproduzindo num ambiente que é favorável para ele. Mas no futuro ele vai morrer. Se o animal morrer, ele morre também, vai para a terra e pode formar cistos na terra. E quando outros animais ingerirem a planta daquela área contaminada, eles irão se contaminar também, tá? Então a gente tem que fazer um trabalho tanto com os animais, e os que morreram com infestação tem que incinerar, tá? Ou então ver com o prefeito, né, com os organismos aí, ou com os órgãos de limpeza e de saneamento da sua cidade, o que fazer com esses animais, tá? Morreu com infestação, não vai ficar com esse apego de eu vou enterrar meu bicho no quintal porque era o bicho que eu amava do meu coração. Porque se esse animal estiver infestado, esses vermes, esses parasitas, eles podem ficar na terra sob forma de esporo. O que é isso? É uma bolinha, como se fosse um cristal. E quando ele encontrar as condições adequadas de chuva, de umidade, ou mesmo de contato com a língua, com a saliva do seu animal ou alguma mucosa, ele vai se desenvolver e vai se reproduzir ali, tá? Então tenham muita atenção com isso. Devido às nossas condições climáticas, hoje praticamente todo o nosso país, tá? Ele tem risco, ele é favorável a ter regiões endêmicas da ocorrência desses parasitas, tá? Então, seguindo aqui, para a gente terminar bem rapidinho. Tanto a anaplasmose, esses são os principais, tá? Que a gente lembrando lá, causada pela bactéria. E a babesiose, pelo protozoário.
podem ser transmitidas através do uso de fômites contaminados. Eu estou há pouco mais de 1 ano, né, de dedicação ao agronegócio. Então, para mim, ainda tem muitos termos que fica um pouquinho difícil, né? Mas eu estou aprendendo, né? Estou aí estudando zootecnia, tá? Vou ser uma futura bióloga zootecnista, tá? Então, estou aí com meus planos de complementar a minha formação para ter zootecnia como uma segunda formação, tá? Então, vamos voltar aqui ao FOMIT, né? Que conforme eu falei para vocês, ainda um vocabulário ainda um pouco distante da minha realidade, né? FOMITs, então, agulha, bisturi, tá? E outros utensílios aí que possam estar contaminados. Então, atenção quando você cuidar de um bezerro, de uma vaca, de um boi e passar para o outro, tem que esterilizar, tá? Tem que passar lá um detergente, uma água sanitária, mas é só passar? Não. Tem todo um procedimento que tem que ser feito da forma que é informado pelo veterinário, pelo zootecnista, pelo seu técnico, tá? Tem que ser feito exatamente daquela forma para que esses seres vivos, para que esses parasitas sejam destruídos, tá? Ou inativados. Então, essas são doenças, né? Esse complexo aí de agentes etiológicos infecciosos, a gente tem que, importante lembrar que eles são transmitidos, né, através de agulha, de bisturi e outros utensílios mais, né? E aqui ainda vai um negocinho que eu falei lá na frente para vocês. O agente, tá? Aqui, no caso, uma bactéria. Anaplasma marginale ainda pode ser transmitido. Lembra que eu falei para vocês dos vetores? Via picada de insetos hematófagos. Então, eu disse para vocês que tem mosquitos, moscas, que vão lamber o seu animal, que vão sugar o sangue dele. Hematófago, por quê? Hematossangue, fagos, alimentação, se alimentam de sangue, tá? Então, ó, mosca, mutuca, tá aqui no artigo. No caso da babésia, tá? Carrapatos infectados, também falei com vocês, tá? Então, muita atenção com isso, tá? Com esses utensílios que vocês usam. Muita atenção com o pasto também, tá? Boa noite para quem entrou agora. E aí aqui tá escrito, né? Que no caso da babésia, pode ser veiculado via repasto sanguíneo de carrapatos infectados, tá? Então, tem carrapato infectado aí no seu pasto, né? Muito cuidado, porque se alimentou do sangue de algum animal seu e ele estava contaminado, né? Não é que o carrapato tenha doença, ele se alimenta do sangue de um animal que tem esse protozoário. Na hora que ele for sugar o sangue de outro, ele vai ser um agente transmissor, tá? Desse protozoário. Então, muita atenção aí, né? Matagal, forrageiras, né? Tem muito carrapato, então o animal pode acabar passando para os outros. Então, a gente tem que fazer o controle da pastagem também, né? E você estuda isso? Estudo, né, gente? Se a gente estuda, se a gente faz pós em pecuária bovina, a gente estuda isso tudo, né? Não é só ficar estudando, como leite, o leite é tudo. Não, a gente tem que estudar tudo. A gente estuda planta, estuda protozoários, estuda tudo, né? Então, o produtor rural, a produtora rural também tem que estar de olho em tudo dentro da sua propriedade, né? Tipo de pasto, época das chuvas, tá? Se tem gambá, o gambá tem muito carrapato também, tá? Se tem gambá transitando na área. Tem o pessoal aí do centro-oeste que tem esse problema com... Agora eu esqueci o nome do bicho, gente. Deu branco. Aquele porco selvagem lá, né?
Então, tem que ficar atento a tudo isso, tá? Ah, tá, chegou aqui um bando de passarinhos migrantes. Tem que ficar de olho, tá? Porque tudo pode ser um agente vetor, um agente que carrega, né? Conforme eu falei lá, um reservatório, né? Falei no caso do gambá, um reservatório de agentes etiológicos que vão infectar o seu animal e ele pode vir a óbito, tá? Claro que antes ele vai ficar muito prostrado, vai ficar muito devagar, vai nem conseguir se levantar, tá? Então, seguindo aqui pra gente terminar, o carrapato, como eu já disse diversas vezes, e biólogo gosta disso, né? Ele gosta de ficar falando aí de agente vetor, de agente etiológico, enfim. O carrapato, ele é um aracnídeo, tá? Então, é lá da família das aranhas. O carrapato, ele é um importante vetor da doença, da babesiose, tá? E de outras doenças também, mas a babesiose aí é a principal transmitida pelos carrapatos. Então, as fêmeas do carrapato, preste atenção no que eu vou dizer, elas ficam fixadas na epiderme dos bovinos, tá? É um pouco difícil de acontecer com gado Nelore, porque a pelagem dele é muito curta e juntinha. Então, o carrapato tem dificuldade de chegar até a epiderme, tá? Mas em outros tipos de bovinos, tá? Essa condição já não é verdadeira. Então, essas fêmeas, elas se fixam na epiderme dos bovinos, tá? E ali elas se alimentam de sangue, tá? E aí, ingerindo sangue, se o seu animal estiver contaminado, ela vai ingerir o parasito e quando ela voltar, né? Porque o carrapato ele fica passeando, aí fica na cerca, fica nas plantas lá, nas forrageiras, e aí quando olha só, quando sugar o sangue de um outro bovino seu, então tem lá o bezerro com a mãe, vai passar a doença pro filhote, vai passar a doença aí pro bezerrinho, tá? Então, gente, após completar o ciclo de vida parasitário, presta atenção, o carrapato abandona o hospedeiro. Quem que é o hospedeiro? É o boi, tá? Então, o carrapato, ele é um parasito que carrega um outro parasito. Que outro parasita é esse? Dentro dele tá lá o quê? O protozoário da babesiose, tá? O causador da babesiose. Então, quando ele completa essa vida parasitária de ficar lá chupando o sangue do seu boi, ele vai abandonar o hospedeiro, que é quem? O boi, né? Ele não estava hospedado ali no boi, vai sair dali. E aí vai começar a pôr ovos no solo das pastagens. Mas também eu tinha uma cadela, né, uma canina, carrapato também põe ovos, tá? Na pelagem. Então, olha que situação. Cada vez mais esse bicho proliferando, tá? Se proliferando aí absurdamente. Então, isso vai ficando endêmico na sua propriedade. Aí você retira esses animais, você vende, mas não adianta, porque os ovos ou os próprios carrapatos, eles passam dos animais para as instalações, para os bretes. Bretes, agora me deu branco, é brete ou breques? Agora calma aí, gente. Pro curral, tá? É brete, né? É brete. Pro curral. Então não adianta, fica no coxo, tá? Tudo quanto é lugar fica cheio de carrapato. Eu trabalhei numa antiga fazenda, era uma antiga fazenda, tá? Lá na Serra do Piloto, tá? Aqui interior do estado do Rio. E aí, gente, a gente não podia encostar em cerca, não podia fazer nada, porque era uma infestação de carrapato, bicho pequenininho. Agora eu não lembro se era carrapato ou pulga, mas eu acho que era carrapato, que eu não pulava não, tá? Então, isso é uma coisa muito séria, infesta tudo quanto é lugar. Você senta num banco, senta numa grama, tá? A gente foi visitar uma fazenda, voltou
infestado de carrapato. Todos os professores, tá? Que foram a essa fazenda e tinha Nelore pela estrada. Te contar, foi uma infestação de... E olha que o Nelore é difícil do carrapato ficar, tá? Então aí a doença vai sendo transmitida, né? A descendência, tá? Vou ler aqui. O carrapato abandona o hospedeiro, que é o boi, tá? E inicia a ovoposição no solo das pastagens, começa a se reproduzir, né? Colocar seus ovos, transmitindo a sua descendência os parasitos com os quais se infectou. Então, os novos carrapatos também vão nascendo aí, né? Eclodindo com parasito. Então, tem que fechar esse foco de doença, tá? Tem que fechar esse foco de infestação. Então, gente, a gente precisa ressaltar aqui, que, mais uma vez, falei lá no início, que o clima tropical e subtropical, que é aquele lá do sul do país, é muito favorável à disseminação dessas doenças ligadas à tristeza parasitária, tá? Que são enfermidades aí hemolíticas, que destroem as células sanguíneas. Por quê? Áreas tropicais e subtropicais têm tudo o que os seres vivos mais gostam. Fartura de alimentação, sombra, água fresca e umidade. E temperatura amena, adequada, ambiente, tá? E tudo isso aí é favorável a quê? A disseminação dos vetores das doenças. Então, o carrapato gosta, a mosca gosta, os bichos gostam de uma temperatura amena. Ou existe mosca na Antártida? Existe mosca no Ártico? Eu acho que não, né? Então, gente, a gente precisa controlar, tá? Os vetores que são mosca, mosquito, carrapato. Vetores que são esses agentes que carregam os parasitos, tá? A gente precisa controlar eles, tá? Esses vetores de quem? Do complexo da tristeza parasitária bovina, que são aí insetos, podem ser ratos também, roedores em geral, tá? Vamos, no ano que vem aí, ver como que a gente pode controlar isso, que eu vou liberar uma série de artigos técnicos, tá? Como que a gente pode mudar essa realidade. Então, pra gente finalizar aqui e ir lá assistir o musical de Gênesis, a TPB, ela pode ocorrer em qualquer fase da vida dos bovinos. Então, bezerro, novilhos, vacas, bois, vacas e bois velhos, tá? Só que, no entanto, preste atenção aqui no que eu vou dizer. No entanto, dados de campo, agora eu retirei, tem que fazer propaganda, né? Já que eu sou aluna Reagro, fazer propaganda. Dados de campo da Reagro, envolvendo mais de 15 mil casos clínicos, que são aqueles casos que a gente consegue observar, demonstraram que o período crítico, que é isso? O período determinante, mais importante, para a ocorrência da tristeza parasitária bovina em bezerras leiteiras, tá? Então, agora atenção que eu estou sendo específica com leite. Em bezerras leiteiras, socorre entre 100 e 170 dias, tá? Que é isso? 3 a 6 meses de vida. Então, ó, atenção aí, tá com muita dúvida, tá com muito problema? Vamos acompanhar as aulas do professor Marcelo Cecim lá no canal do Traduzindo Vacas, tá? Que lá ele explica como que a gente cuida das bezerras. Tem lá uma infinidade de pessoas, tá? De outros canais de pessoas que trabalham especificamente com cria e recria, tá? De bezerras. Tem se eu não me engano, Cow Baby, né? Procura lá, gente, porque eles são especialistas nessa parte de bezerras, né? E são veterinários ou tecnistas que têm aí todo o conhecimento para passar para a gente sobre como que a gente pode fazer, né? Para evitar essas infestações, esses problemas
numa idade crítica dos animais, que serão as futuras vacas. E que se tiverem infestações, problemas muito sérios, ainda no início da vida, serão vacas muito menos produtivas do que elas têm condições genéticas, potencialidade de se desenvolver. Então, muita atenção, porque só a genética, sem um manejo adequado na sua propriedade, não vai adiantar, tá? Genética não faz milagre. É cuidar, é ter um manejo adequado, aliado à genética, para a gente ter o máximo de expressão, tá? Do potencial genético dos animais. Então, vamos encerrar aqui com uma dica, que o musical já começou, eu já perdi o início, mas é muito bom estar aqui com vocês, tá? Os sinais clássicos da tristeza parasitária bovina incluem o quê? Ó, febre, então atenção à temperatura retal, né, superior a 39 graus. Letargia, que é aquela lentidão, né, aquela tristeza, tá? Apatia, você chama, não responde, mexe na orelhinha, nem levanta a cabeça, tá? Alteração na coloração das mucosas, principalmente no caso da babesiose. Ó, aqui fica tudo branco, o olhinho fica tudo branco, você olha, não vê, porque geralmente é avermelhado, então as mucosas, elas ficam pálidas, brancas, ictéricas, né? No caso, quando ficam amarelados, tá? Ou com a presença de petecas, que são bolinhas vermelhas, tá? Um monte de bolinha vermelha. Desidratação, então o animal começa a ficar com o olho fundo, às vezes parece até que o olho tá encolhendo, né? Parece que ele tá descolado do globo ocular. Corrimento lacrimal, então fica aquele lacrimejamento que não para, tá? Perda de apetite, muita atenção que o animal pode estar com tristeza parasitária. Casos graves de anemia, aí já são aqueles casos, né, bem críticos, né, de perda de hemácias, que são as células sanguíneas que dão aquela coloração vermelha, né, o sangue, podem ser acompanhados, no caso, ao ferro que é presente na hemácia, tá? É igual a terra vermelha por causa do ferro, né? Então, a hemácia também é vermelhinha por causa do ferro. Nos casos graves de anemia, eles podem ser acompanhados de aumento. Então, o animal, como ele tem menos oxigenação, porque quem leva oxigenação no sangue são as hemácias. Então, se não tem, o sangue tá fraco, as células estão sendo destruídas, o animal vai ficar com aquela frequência respiratória aumentada, o coração batendo mais na tentativa de oxigenar o corpo, né? Se tem menos sangue, ele vai tentar compensar isso. Então, gente, animais infectados com babesiose bovina, né? Pode apresentar ainda babesiose cerebral, tá? Que aí o animal começa a apresentar sinais neurológicos de incoordenação. Então, não consegue se alimentar, fica assim, né? Totalmente fora de sintonia, né? Vai beber água, não acerta o coxo, vai comer, não acerta a boca no coxo, né? Vai caminhar, cai, em uma incoordenação total. Paralisia, às vezes não conseguem se levantar, né? E até mesmo convulsões, começam a ficar se tremendo lá, todo duros, né? Então, pode ser babesiose, tá? A prevenção e o controle, tá, dos casos de TPB é feita através da adoção de pontos que são muito básicos, tá? Então, controlar os vetores, que eu já expliquei para vocês, carrapato e moscas, né? Principalmente os carrapatos e moscas que se alimentam de sangue, tá? Garantir eficiência no processo de TIP. E o que é TIP? Ai, gente, me perdoe, mas sinceramente, peraí, TIP, bovinos. Sinceramente, eu não pesquisei isso aqui. Terminação intensiva a pasto, tá? Abri aqui porque, sinceramente. Então, eficiência no processo de terminação intensiva a pasto, tá?
tem que prestar atenção que tipo de pasto que você está colocando nos seus animais, como é que é a qualidade lá do solo, porque conforme a gente já viu, os ovos eles ficam, né, até mesmo dos vermes, né? Os ovos ficam ali no solo. Então, se seus animais ingerirem esses ovos, provavelmente eles terão tristeza parasitária bovina, tá? E proibir o uso compartilhado de instrumentos perfuro-cortantes, tá? Que são os fomites lá que nós vimos, né? Agulhas, tesouras, mas o que? Agora me deu branco aqui. Agulha, tesoura, gente, bisturi, tá? E outros instrumentos mais, tá? Utilizados aí na lida diária ou nos momentos de parto, né? Tudo. A gente tem que ter muita atenção com esses instrumentos, né? Entre os animais. Então, é necessário a gente fazer um programa adequado de vacinação. Isso aí é essencial, porque protege de diversos tipos de doenças, tá? Então, atenção à carteirinha dos seus animais. Tem muitos municípios que fazem vacinação gratuita para pequenos e médios proprietários, tá? Então, atenção Embrapa, Emater, tá? Eita, vou ler tudo agora. Atenção a Emater, tá? Também tem projetos aí, podem auxiliar vocês, caso vocês estejam em dificuldades financeiras. Também muitas cooperativas ajudam, né? Os pequenos proprietários. Então, a vacinação é importante para a gente evitar essas doenças, tá? E outras doenças que possam ser oportunistas, concomitantes com a TPB, né? Porque se o seu animal ele está debilitado por uma outra doença, fica mais fácil do organismo dele não ser responsivo a outros tipos de agentes que possam estar ali na sua propriedade, né? Um corpo já enfraquecido, pensa numa pessoa gripada, né? Ela já está ali com o vírus da gripe. É muito mais fácil ela ter uma pneumonia que é causada por bactéria, porque o corpo dela já está enfraquecido. Com os bovinos é a mesma coisa. Se ele já tem uma doença, né? E você não vacinar, e ele tem uma doença lá, de repente, aftosa, fica muito mais fácil dele ter uma TPB, né? Por quê? Porque o organismo dele já está debilitado, já está enfraquecido. Então, fornecer uma dieta de alta qualidade também é muito importante para fortalecer as células da defesa que lutam contra esses agentes, tá? No organismo do animal. Então, a dieta de boa qualidade não é só no Natal, não é só no Ano Novo, é o ano inteiro, tá? E detectar também de forma precoce a doença e fazer o tratamento eficaz. Isso é feito com a visita periódica do veterinário, do zootecnista na sua propriedade. Eu quero a visita de um biólogo. O biólogo pode te ajudar no diagnóstico, pode te ajudar na identificação dos possíveis agentes etiológicos e vetores. Mas quem vai medicar os seus animais, quem vai cuidar ali para melhorar a sua produtividade, a morte dos animais, é quem? É o zootecnista e o veterinário, tá? Então, quanto mais profissionais aí, com múltiplos conhecimentos para te ajudar, melhor. Mas se você não puder pagar por todos eles, dê preferência ao zootecnista e ao veterinário, tá? No caso, o biólogo, ele vai identificar apenas que tipo de agente que está ali na sua propriedade. A gente trabalha mais com o meio ambiente e as relações, né, ecológicas. Mas quem vai, de fato, colocar a mão no seu animal tem que ser um zootecnista e um veterinário. Então, pessoal, um feliz 2022 para vocês, tá? É um 2022 de muitas bênçãos, de muita prosperidade, de muita saúde, de muita paz para vocês. E que Deus, que Jesus e que o Espírito Santo esteja presente nas nossas vidas, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Então, vamos buscar primeiramente ao reino e as demais coisas nos serão acrescentadas na medida, tá, que Deus colocar
os projetos dentro do nosso coração. Sempre pedindo direção a Ele antes de qualquer coisa. E felicidades, tá? A gente se vê em 2022.